outro ponto importante da nossa matéria é a gente falar um pouquinho sobre estratégias genéricas de Michael Porter. Estratégias genéricas de Porter. Porter, como nós já trabalhamos com ele dizia pra gente que havia aqui 3 estratégias possíveis. Há 2 estratégias no âmbito de toda a indústria e uma estratégia no âmbito de apenas um segmento. Quando eu falava de estratégia de diferenciação, eu estava falando de aumentar o valor percebido. Quando eu falava de liderança em custos, eu estava falando em baixar o custo. Importante diferença que você tem que ter no seu material. Pega um caderno aí, uma folha, vamos diferenciar 3 conceitos. Preço, custo e valor. Então vai lá. Primeiro deles, preço. O que é preço? Preço é o que está na etiqueta. Você vai comprar uma camisa, você chega na loja e está lá, R$50. Isso é o preço. Preço é o valor, o preço é aquilo que está na etiqueta. É o numeral que está na etiqueta. Se você quiser dizer o valor que está na etiqueta, pode dizer. Preço é isso. Quanto eu preciso pagar por um serviço, por um produto? Isso é o preço. Preço é o quanto o consumidor final paga por aquilo. Isso é preço. Custo. Quanto a empresa gasta para produzir. Custo tem a ver com custo de produção de algo. A empresa que produziu essa camisa, ela gasta R$10 para fazer a camisa. Ela gasta R$10 para fazer a camisa. Beleza? Custo para produzir a camisa. E vende a um preço de R$50. E valor, pessoal? Valor é a percepção da experiência que o cliente tem com o produto. Valor é a percepção que o cliente tem com o produto. Valor, meu querido amigo, é quando eu consumo algo e digo, isso é bom, isso é ruim. Vi valor naquilo. E muitas vezes eu acabo pagando um preço maior por aquilo. Por quê? Porque eu vi valor naquilo. Tá certo? Então são 3 conceitos que muito semelhantes são, mas não significam a mesma coisa. Preço é o número que está na etiqueta, é o quanto o cliente final paga. Custo é o quanto a empresa paga para produzir aquele produto ou serviço. E valor é a percepção que o cliente tem da experiência com aquele produto ou serviço. Voltando para o conceito que a gente estava falando aí sobre diferenciação. Eu falei que diferenciação a gente está aumentando o valor. É quando a empresa aumenta o valor. Que tipo de empresas trabalham com o conceito de diferenciação? Normalmente empresas como a Apple, existem vários smartphones, mas somente um é o famoso iPhone. Empresas que trabalham com marcas de luxo, tá certo? Empresas que trabalham com marca de luxo. E também algumas organizações que dentro do mercado querem se diferenciar trazendo o valor agregado de alguma forma. Tá bom? Então, existem tudo que é tipo de relógio, mas só um é o Rolex. Existe tudo que é tipo de veículo, mas só um é a Mercedes-Benz. Então existem empresas que investem muito em marca, investem muito em marketing para poder usar essa estratégia de diferenciação. Tá bom? Posição de baixo custo, quando eu falo de liderança em custos, eu estou falando que eu vou otimizar minha produção para jogar o custo cada vez mais lá embaixo. Eu vou otimizar minha produção para colocar o custo cada vez lá embaixo. Porque pensa, se para compor o preço eu tenho o custo mais uma margem de lucro é igual ao preço, se eu baixo o meu custo eu mantenho o meu preço e a minha margem de lucro vai acabar aumentando. Tá? Então a estratégia de liderança em custos está muito mais relacionada a uma estratégia de melhorar minha capacidade produtiva, enquanto a estratégia de diferenciação em melhorar a percepção das pessoas em relação à minha marca é uma estratégia muito mais voltada dentro do marketing. Essas 2 estratégias é quando eu decido competir no mercado como um todo. Agora eu posso utilizar uma estratégia de foco ou enfoque, que é a seguinte, eu pego todo o mercado e decido atuar somente num segmento dele. Exemplo,
academia para idosos, academia para mulheres, academia para cachorro. Existe o mercado de academias e eu vou montar uma academia para idoso. Eu hipersegmento, né? Eu faço uma segmentação dentro da segmentação. Existe academia e existe academia para idoso. Então isso é uma estratégia de foco ou enfoque. Estou aumentando a especialização, a segmentação. Já a segmentação, eu aumento. A primeira loja, isso é até uma história, a primeira loja que utilizou essa estratégia foi uma loja de vestidos de noiva nos Estados Unidos, que o cara percebeu, antigamente se comprava vestidos de noiva nas lojas de vestido. E o cara percebeu, né, o empresário, que quando a mulher ia comprar um vestido de noiva, ela tinha outras sensações, era uma compra um pouco mais emocional, levava as amigas, a mãe, as irmãs, sei lá, familiares. Ela se emocionava, muitas vezes era uma festa, então ela gostava também de beber alguma coisa. E aí ele percebeu que a compra do vestido de noiva era uma experiência completamente diferente da compra de qualquer vestido. Nessa linha, ele montou e segmentou. Então ele não tinha mais uma loja de vestidos, ele tinha uma loja de vestidos de noiva. É um exemplo de foco ou enfoque. Beleza? Como é que isso aparece na nossa prova? De maneira bem direta. A gente até vai fazer uma questão sobre isso. Ele trabalha de uma forma bem direta. Certo? Matriz Gucci. A matriz Gucci é uma outra ferramenta de planejamento estratégico, mas também é uma ferramenta que a gente tem para falar sobre processo decisório. A matriz Gucci, ela está desenhada dentro de 3 elementos: gravidade, urgência e tendência de piora. Então, o melhor, né, qual o problema que eu devo usar, qual o problema que eu devo priorizar, né? A matriz Gucci, ela funciona como uma ferramenta de planejamento estratégico, mas funciona bastante dentro do planejamento estratégico como uma ferramenta de priorização de problemas, né? De priorização de problemas. Entre problema A e B, qual problema eu devo priorizar? O problema que tiver a maior total, tá certo? Aí eu vou pensar em 3 elementos para desenhar esses totais. Primeiro, gravidade. Em que gravidade vai afetar os resultados da organização? Quais resultados estão sendo afetados? Então eu vou numerar de 1 a 5. 5 está afetando de forma gravíssima, são os processos mais importantes da organização que estão sendo afetados. 1 está afetando processos ou resultados que não tem tanta importância. Urgência. Esse problema vai acontecer quando? Amanhã? Está acontecendo hoje? 5. Vai demorar a acontecer, vai a 1. É uma escala de Likert, tá? Então a gente sai de 1 a 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Não é 1 ou 5, é de 1 a 5. E tendência de piora é esse problema pode se agravar ou não. E aí o que você faz? Você vai numerar cada um deles, você vai dar uma nota de 1 a 5 para o problema A e problema B em relação à gravidade, urgência e tendência. E no final, você vai ter o total. Importante, tá, pessoal? Isso já apareceu em prova e essa eu quero que você tenha atenção nisso. Eu posso somar como eu posso multiplicar. Tanto faz. Se a banca disser que é para somar, beleza. Se disser que é para multiplicar, beleza. O mais comum é multiplicar. Tá? O mais comum é multiplicar. Mas, desde que se você somar na linha de cima, você some na de baixo. Se você multiplicar na de cima, você multiplica na de baixo. Não tem problema. Mas, a gente coloquei a soma aqui, que é para ficar mais fácil para a gente entender, né? Então, problema A. Problema A, 1, 3, 3, total 7. Então, é um problema que não é tão grave. Vai acontecer nos dias próximos e tem uma tendência de agravar interessante. O problema B é um problema mais grave, porém menos urgente e que tem uma tendência de piora baixíssima. A tendência dele é que ele se estabilize. Aí a banca faz o seguinte, joga na tela que eu vou ditar uma questão. A banca faz assim, ó. O problema A deve ser priorizado, pois é um problema que tem maior tendência de piora. Certo ou errado? O problema A deve ser priorizado porque é um problema que tem maior tendência de piora. E aí? Certo ou errado? Lembra que eu falei para você no nosso outro bloco que eu disse que a gente tem que cuidar com as vírgulas? O problema A deve ser priorizado. Certo ou errado? Certo. Porque ele tem o maior total.
Não porque ele tem a maior tendência de piora, não porque ele é mais urgente, mas sim porque ele tem o maior total. Tá certo? Mesma coisa, joga na tela aí. Se ele dissesse assim, o problema B não deve ser priorizado porque é um problema que tem menor tendência de piora. O problema B não deve ser priorizado porque tem uma menor tendência de piora. Tá errado. O problema B não deve ser priorizado, sim, mas porque ele tem um menor total em relação a A. Tá bom? Ah, Marco, vai ser sempre a posição de dois problemas sendo comparados? Não. Eu posso comparar dois ou mais problemas, tá? Posso comparar infinitos problemas e aí eu vou dizer assim como organização que eu vou avaliar, que eu vou priorizar os 3 primeiros ou os 2 primeiros, tanto faz. Eu coloco 2 porque seria a avaliação mais racional você colocar de 2 em 2, tá bom? Tranquilo. Fechou? Maravilha. Outro tópico que aparece muito na nossa prova é o tópico de Balance Scorecards. Balance Scorecards é muito interessante, né? Porque ele normalmente aparece dentro de ferramentas, mas nesse último MPU ele apareceu como um tópico específico que gerou um pouco de apavor, mas não se preocupem não. A história do Balance Scorecards é o seguinte. Norton e Kaplan começaram a avaliar ferramentas para perceber como que as organizações criavam seus ativos, quais eram os ativos das organizações. Eles perceberam naquela época, no início da década de 90, que só os ativos financeiros eles eram efetivamente avaliados. Não havia nenhuma ferramenta naquela época que avaliasse e mensurasse o valor de ativos não financeiros. E eles criaram o Balance Scorecards, que em português há uma tradução de indicadores balanceados. Os indicadores balanceados, eles falam exatamente o seguinte, que é necessário apresentar mais do que elementos apenas financeiros. Ativos tangíveis fazem parte da avaliação, porém, ativos intangíveis também merecem uma atenção e podem até mesmo ser de diferenciação entre uma organização e outra. Esse ponto é muito importante. Aí está o jeitão do Balance Scorecards para a gente. Pode jogar o Balance na tela aí. Ele vai dizer que a visão e a estratégia da organização deve ser pautada por quatro indicadores. Os indicadores financeiros, claro, porém, os indicadores de quais são os processos internos desse negócio, o quanto que esse negócio aprende e tem habilidades para sustentar mudanças e principalmente progredir, e o quanto ou como que eles são vistos pelos clientes. Vamos dar um exemplo clássico de ativos não financeiros que fazem muito sentido nas organizações. O rol de professores que a gente tem aqui no Direção Concurso. Quanto vale ter um Arthur Lima no grupo de professores? Quanto vale? Não dá para você medir, você não consegue medir o impacto de uma pessoa, de um professor daquele gabarito, tá certo? Então, essa é a noção de um ativo que é um ativo não financeiro, né? O Arthur Lima não é dinheiro, não é investimento, ele é pessoa, é humano, faria parte dos processos internos do negócio e o quanto que isso tem resultado nos objetivos da organização, na visão e principalmente na estratégia da organização, tá certo? Então esse é um ponto importante de ser avaliado. Beleza? Então é essa a jogada dos indicadores balanceados. Como é que aparece Balance Scorecards? Primeiro, ele vai dizer que são indicados, vai contar um pouco da história, aquilo que a gente já conversou, da onde nascem os indicadores balanceados, justamente para trazer uma visão que seja uma visão um pouco mais ampla, que fujam somente financeiro. Uma pegadinha é dizer que a Balance Scorecards não dá valor para os indicadores financeiros, o que é mentira, dá valor sim, mas ele entende que existem outros elementos tão importantes quanto os elementos financeiros. E outro ponto importante que também é cobrado é em que nível da organização que o Balance Scorecards aparece. O Balance Scorecards faz parte da liderança executiva da organização, o que significa dizer que
é o do planejamento estratégico, é uma ferramenta do planejamento estratégico, em que pese, claro, vai reverberar no resto da organização, muito mais planejamento estratégico. Show? Vamos fazer umas questõezinhas aí para a gente brincar um pouquinho, joga na tela essa questão para a gente testar. Eu vou trabalhar algumas questões para vocês, para a gente fechar mais esse bloco. Vamos lá. Balance Scorecards é considerado o quê? Um mecanismo que projeta e seleciona estratégias orientadas à realização dos objetivos. Um processo de mudança da mentalidade que promove maior confiança do administrador gerencial. C. Instrumento que integra as métricas derivadas da estratégia como um sistema de gerenciamento estratégico. D. Instrumento que prioriza a identificação e solução de problemas organizacionais. Ou E. Sistema que padroniza processos de planejamento, acompanhamento e controle das metas. Gente, o que é importante, tá? A FCC tem uma cara em administração que é a menos errada ou a mais certa. Muitas vezes as bancas, principalmente a Carlos Chagas, ela tem essa característica. Poxa, Marco, eu olhei tudo que você falou, nada encaixou ali, tem muita bagunça. Mas volta na tela para a gente tirar algo que a gente não falou. Vamos lá. Primeira coisa. Algum momento eu falei que a gente está falando de pontos ou de mecanismos de projeção de estratégias. Certo. Em algum momento eu falei dos objetivos? Não. Então há uma relação com as estratégias, mas a gente não bate tanto no que diz respeito à projeção de seleção de estratégias. Aqui a gente pode falar mais de visão e objetivos. Referencial estratégico, visão e objetivos. Tá? B. Processo de mudança de mentalidade, nada a ver. C. Instrumento que integra métricas. Opa! Se é indicadores balanceados, tem que ter métrica. Derivada da estratégia como um sistema de gerenciamento estratégico. Eu vou olhar para a organização e vou dizer o que ela faz nesse âmbito. Certo? Isso é muito importante. D. Instrumento que prioriza a identificação de soluções de problemas. Essa aqui seria a GUT. E. Padroniza processo de planejamento, também não tem nada a ver. Então, cabe para a gente, letra C. Instrumento que integra as métricas derivadas da estratégia como um sistema de gerenciamento estratégico. Por que ele chama de sistema? Porque são vários indicadores, né? São vários indicadores, então é um sistema de indicadores. Dentro das ferramentas de planejamento estratégico, é uma das ferramentas mais bacanas, porque ela integra várias outras ferramentas, certo? Integra várias outras ferramentas e vários indicadores. Perfeito? Você me desculpe, pessoal, que o ar-condicionado está me matando aqui, então estou um pouco resfriado nesse sentido, mas vamos que vamos. Acerca das funções da administração, joga na tela aí para a galera. Da idade de atuação dos gestores em organizações contemporâneas, julgue o item a seguir. Em organizações que adotam estratégia genérica de diferenciação, é comum observar tecnologias de produção de uso fácil, manutenção de autoridade centralizada e alto nível de padronização das operações. Estratégia genérica de diferenciação. Eu gosto mais de estudar essas estratégias levando em consideração organizações. Então pensa numa Apple da vida, tá? Uma Apple tem tecnologias de produção de uso fácil, ou seja, para trabalhar na Apple, o cara só tem que entender de Excel e Word? Ou são pessoas altamente gabaritadas? Isso é um ponto importante. Manutenção de autoridade centralizada? Ou existem bolsões criativos? E alto nível de padronização das operações? Ou é tudo muito artesanal? Desculpa, pessoal. Ou é tudo muito artesanal, ou assim, muito criativo, não tem nada tão padronizado. E aí? Lógico que quando eu falo de estratégia genérica de diferenciação, eu estou falando de elementos que estão relacionados, primeira coisa, a
investimento em produção criativa, baixa padronização, alto investimento em criatividade e inovação. Quando eu tenho que me diferenciar, dos nossos dos concorrentes, o que eu faço? Primeira coisa, eu analiso, desculpa pessoal, e faço diferente. Eu analiso e faço diferente. Ao analisar e fazer diferente, eu vou investir em inovação. Então não tem tanto padrão de produção aqui não. Como é que eu botaria certo? Se eu colocasse estratégia genérica de liderança em custos, aí sim. Estratégia genérica de liderança em custos, aí sim eu falo de padronização, tá bom? Bota na tela aí pra galera. Balance Scorecards é um sistema de medição de desempenho que se baseia em 4 perspectivas de análises complementares: finanças, processos internos, clientes e aprendizados e inovações, ou aprendizado e crescimento. Certo ou errado? Lembra do Balance Scorecards? Um jeito bem simples de cobrar, né? Importante aqui, análise complementar. Os 4 indicadores, eles se complementam entre si. Não posso avaliar um indicador e esquecer o outro. Tá bom? Tá difícil, mas vamos lá. Então tá certo, tá? São as 4 perspectivas que a gente avaliou. E a nossa última questão, a metodologia SWOT é uma ferramenta de análise comumente utilizada em planejamento estratégico, que permite analisar de forma complementar cenário interno e externo de uma dada organização. Essa é aquele tipo de questão que quando a gente olha na prova, chega até a dar um calor no peito, né? A gente até gosta, a gente até acha bacana quando a gente tem uma questão como essa, porque a gente pode trabalhar ela com bastante carinho e é bem como as questões são cobradas. Beleza, turma? Então, certinho pra gente, corretíssimo. Gente, queria agradecer demais o carinho de vocês, agradecer o tempo que a gente passou junto aí à tarde de hoje, desde as 14 horas. Teve interrupção, voltou, voltou, mas a gente conseguiu trabalhar com bastante qualidade. Tocamos nos tópicos mais importantes que a gente tem em administração quando a gente fala de planejamento. E dentro de uma hierarquia de conceitos, quando a gente definiu que a gente ia fazer essa live hoje à tarde, eu falei, eu vou fazer live de planejamento e vou fazer a primeira parte do planejamento porque é a parte de conceito de administração que mais aparece em prova. Então, assim, independente de qual seja o concurso que você está estudando, qual seja a parte do concurso que você está estudando, você tem que entender que essa aula é uma aula que você pode ver e rever quantas vezes você quiser, porque tudo que a gente falou de planejamento aqui aparece na 90% dos concursos. 90% dos concursos. A gente trouxe temas como planejamento estratégico, que é um tema que está sempre aparecendo em concurso. A gente trouxe planejamento na matriz SWOT, quando a gente falou de ferramentas de planejamento estratégico, níveis de planejamento. Balance Scorecard está vindo mais do que nunca e quanto mais a gente for evoluindo, mais a gente vai percebendo o quanto que planejamento aparece, principalmente ferramentas e planejamento estratégico, aparecem nas nossas provas, tá certo? Então, um grande abraço, foi um prazer ter passado essa tarde com vocês. Entre intempéries, tudo funcionou, tudo andou bem. Não deixe de baixar o nosso material, baixe o nosso material, faça parte, conheça os projetos aqui do Direção Concursos, que está chegando justamente para ficar. Trouxe um time de professores do qual eu tenho muito, mas muito prazer em fazer parte. E você pode ter certeza que tudo que você conhecia de concurso público foi analisado, foi visto, foi pensado. Todo mundo aqui saiu da zona de conforto para pensar uma forma mais clara e realmente te dar aquela direção que era o que faltava no concurso público. Tenho certeza que em vários momentos da sua preparação você se sente engolido com a quantidade de conteúdo. Aqui a intenção é todo o conteúdo que vier chegar até você tem que ser útil para você. Você tem que ter alguma funcionalidade para ele, assim como foi a nossa aula.
Tudo que a gente trabalhou em aula, se você abrir agora e fizer um simulado em administração, você vai ver, mesmo que você faça um simulado geral de todas as temáticas dentro da administração, você pode ter certeza que, a depender aí da quantidade de questões que você venha fazer, 5 questões pelo menos, e com certeza na proporção, o maior número delas vai ser de planejamento. Então, durante aqui uma tarde, a gente conseguiu bater uma quantidade muito grande de propostas e de possíveis questões que venham aparecer na sua prova. Valeu? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela paciência, agradeço demais pela tarde que a gente passou junto. Um grande beijo, um grande abraço do professor Marco Ferrari e continue com a gente aqui no Direção Concursos.